Você já sentiu que suas orações não estão sendo ouvidas? Que existe uma barreira invisível entre você e Deus? Talvez, nas últimas semanas, você tenha falado com o Pai e sentido apenas silêncio, ou acorda com um peso no peito que não sabe explicar, uma inquietação que te acompanha como sombra, esse peso inexplicável no coração, como se algo estivesse errado, mas você não consegue identificar o que. É um sinal que não devemos ignorar. Muitos que me procuram descrevem as mesmas sensações. Um cansaço espiritual que pesa nos ossos, uma frieza no relacionamento com Deus que antes não existia, a sensação de estar distante do divino mesmo quando estamos fisicamente presentes na igreja. Você já percebeu que, em alguns momentos, a fé parece uma chama vacilante? As palavras que antes acendiam o coração agora ressoam vazias. O culto é cumprido, a rotina religiosa acontece, mas algo dentro de você não encontra paz. É como se uma névoa tivesse se instalado entre você e a presença do Senhor. Antes que você se desespere e pense que foi abandonado, quero te oferecer um reframing. E se eu te dissesse que essa sensação não é um abandono de Deus, mas um chamado urgente para você acordar? Deus não se afasta para punir. Muitas vezes, Ele levanta uma cortina para que vejamos o que precisa ser limpo. A inquietação que você sente pode ser, na verdade, a voz amorosa do Pai dizendo: "Filho, venha, olhe para dentro." Há algo que te impede de andar em plenitude. Hoje vamos descobrir juntos 5 hábitos que parecem inofensivos, práticas tão naturais que não as questionamos, mas que, na verdade, irritam profundamente o coração de Deus. Não estou falando de grandes escândalos públicos, falo daqueles comportamentos pequenos, repetidos, tão integrados à nossa rotina que se disfarçam de normalidade. São como venenos silenciosos que envenenam sua alma sem que você perceba. Como um copo d'água contaminado gota a gota, esses hábitos corroem sua comunhão com o Pai e roubam aquilo que Deus quer dar abundantemente. Você precisa entender a gravidade disso. Esses hábitos estão roubando suas bênçãos, afastando você da presença divina, impedindo que você viva a plenitude que o Senhor preparou. Não é exagero, é urgência. Quando a alma se acostuma com pequenas transgressões do coração, portas espirituais se abrem e o inimigo aproveita. O que parecia inofensivo ontem pode hoje ser a razão pela qual você não experimenta mais milagres, paz ou direção. Por isso, precisamos ser francos e atentos. Mas há esperança. Ao final deste vídeo, você terá o mapa completo para identificar cada um desses sinais em sua vida e saberá exatamente como se livrar deles. Não é apenas informação, é roteiro para a restauração. Você não precisa permanecer preso a hábitos que te afastam do Pai. Deus, em sua misericórdia, quer te conduzir de volta para mais perto, se você estiver disposto a ouvir e a responder com humildade. Agora, quero te convidar a dar um pequeno passo de fé. Escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo" e a cidade de onde você está assistindo. Isso não é apenas um gesto simbólico, é uma declaração pública de que você reconhece que algo precisa mudar e está comprometido com essa transformação. É um ato de fé, um testemunho ao demônio de que você não permanecerá inerte. Se você está aqui, é porque seu espírito reconheceu que algo precisa mudar. Eu sei que pode doer admitir isso. Eu sei que olhar para dentro nem sempre é confortável. Mas Deus honra essa busca sincera. Não se trata de vergonha, mas de coragem. A coragem de confrontar o que impede sua comunhão com o Altíssimo. Respire fundo agora, abra o seu coração. Permita que a palavra suave e poderosa do Pai toque as áreas ainda adormecidas. Prepare-se emocionalmente. O que você vai descobrir pode transformar sua caminhada com o Senhor. Nem sempre será fácil. Haverá momentos de confronto consigo mesmo, de reconhecer falhas e soltar pesos.
Mas lembre-se, cada passo rumo à verdade é um passo rumo à liberdade. Como um marinheiro que ignora as sirenes do perigo, muitos de nós navegamos pela vida cristã ignorando os alertas que Deus nos envia. Hoje, convido você a manobrar o leme, a olhar as sirenes e a decidir voltar para a rota que conduz à presença de Deus. Fique comigo, abra seu coração e ouça com sinceridade. Vamos juntos identificar essas armadilhas e descobrir o caminho de volta à intimidade que Deus deseja nos dar. A Bíblia, do primeiro relato em Gênesis ao último clamor em Apocalipse, é um livro que não apenas narra histórias, mas adverte o coração humano sobre atitudes que entristecem o coração de Deus. Não são apenas grandes escândalos ou crimes visíveis que ferem o relacionamento com o Senhor. Muitas vezes, o que mais corrói a intimidade com Ele são comportamentos pequenos, sutis e repetidos. Aqueles que, aos olhos do mundo, passam despercebidos. Quando lemos as Escrituras com olhos atentos, percebemos que Deus se importa com os gestos mais simples do nosso dia a dia. Uma palavra, um olhar, um hábito. E quando permitimos que certas práticas se enraizem, sem perceber, estamos nos afastando daquele que nos criou para viver em comunhão plena. É comum ouvirmos alguém dizer: "Ah, é só um pecadinho, isso não importa tanto." Quero desconstruir isso com carinho e firmeza pastoral. Não existe pecadinho quando falamos de desagradar àquele que entregou a vida por nós. O amor de Deus não mede ofensas por tamanho. Ele vê o coração. Um deslize repetido transforma-se em padrão, e um padrão enraizado redefine quem somos. O que parece insignificante aos olhos humanos pode ser gravíssimo diante do altar. Pense na parábola do grão de mostarda, uma semente pequena que, quando cultivada, cresce e domina o espaço. Do mesmo modo, um pecadinho nutrido vira hábito, e este hábito vira prisão espiritual. Há algo mais que precisamos entender. Esses 5 hábitos que vamos revelar não surgiram do nada. O inimigo, sábio em disfarces, os escondeu dentro da nossa rotina cristã, revestidos de normalidade, camuflados por justificativas plausíveis. Ele prefere o desgaste lento à queda repentina. É mais eficaz transformar a água no medida em veneno aos poucos do que aplicar um golpe dramático. Assim como o cupim ataca a madeira por dentro, silenciosamente, esses hábitos corroem a estrutura espiritual sem alarde. Você pode frequentar os cultos, recitar versículos, mas se deixar que pequenos comportamentos governem suas atitudes, a obra que Deus começou em você corre risco. É importante também perceber a gravidade sutil dessa erosão. Não é apenas uma questão moralista, é espiritual e existencial. Falhas públicas chamam a atenção e muitas vezes provocam arrependimento veloz por causa da vergonha. Mas é no íntimo, nas pequenas decisões do cotidiano, na escolha de falar mal, de adiar a oração, de não agradecer, de julgar o irmão, de guardar mágoas, que a fé esfria como fogo coberto de cinzas. Essas atitudes não causam um estrondo imediato, mas roubam a paz, a alegria e a sensibilidade à voz de Deus. É como uma goteira que pinga sobre a madeira. No começo, é apenas um incômodo. Depois, a vigora da casa se perde. Pouco a pouco, a estrutura desaba. Para que possamos combater isso, é necessário discernimento. Discernir não é apontar dedos, é ver com os olhos de Deus e com um amor que corrige para restaurar. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito fez uma inquietação em você. Isso não é coincidência. Deus fala por meios diversos, e muitas vezes Ele permite que uma palavra, um vídeo, uma conversa, venha como lâmpada para os nossos pés. Portanto, receba esta mensagem como um chamado amoroso. Eu não estou aqui para te condenar. Estou aqui como um irmão que te ama, como alguém que já tropeçou e foi restaurado.
A intenção é abrir os nossos olhos para realidades que costumamos justificar em nome da rotina. Ao mesmo tempo, trago uma notícia que deve encher seu coração de esperança. Deus não o usa apenas para expor nossas falhas. Ele é especialista em restauração. Para cada hábito que te afasta dele, há um caminho de volta. O arrependimento sincero, a confissão humilde e a prática de disciplinas espirituais são instrumentos poderosos para reverter anos de desgaste em curto tempo. Lembre-se, o mesmo Espírito que permitiu que você enxergasse essas falhas é o mesmo que te capacitará para vencê-las. Não se trata de força própria, mas de dependência crescente do Senhor. Vamos então caminhar juntos por essa jornada reveladora. Cada sinal que vamos abordar está ligado aos outros. São elos de uma cadeia que pode aprisionar a alma, mas que também pode ser quebrada um por um, pela graça de Deus. Quero que você esteja pronto para ouvir com honestidade, sem maquiar justificativas e sem fugir da verdade. Prepare o coração para a autocrítica compassiva, aquela que gera mudança e não desespero. Fique atento às aplicações práticas, porque o objetivo não é apenas identificação, mas transformação. Agora, com o coração preparado e a mente aberta, vamos mergulhar nos 5 sinais específicos, começando do mais sutil até o mais visível. Observe como cada um se conecta ao próximo, formando um padrão que precisa ser interrompido. O primeiro sinal é tão comum que você provavelmente já o praticou hoje, sem perceber. Sinal número 1. A murmuração constante, o veneno silencioso que afasta Deus da nossa vida. Murmurar não é apenas soltar uma queixa ocasional. É viver numa atitude habitual de reclamação, resmungando contra as circunstâncias, as pessoas e até contra o próprio Senhor, como se tudo fosse inevitavelmente contra você. É um suspiro contínuo que sai da boca, mas nasce no coração. Descontentamento, amargura, egocentrismo e falta de gratidão viram rotina. A Escritura não trata a murmuração como algo trivial. Paulo adverte sobre esse espírito rebelde quando fala dos que murmuraram contra Deus no deserto, e como essa atitude foi tragicamente séria. 1 Coríntios 10, 10, 11. O relato dos israelitas é pedagógico. Saíram do Egito pela mão poderosa do Senhor, viram sinais, receberam provisão diária e ainda assim reclamaram de tudo, da comida, da liderança, do caminho. A murmuração deles não era uma expressão momentânea de cansaço, era um padrão que revelou um coração ingrato e desconectado da aliança. O fruto foi severo. Gerações privadas das promessas, bênçãos interrompidas, vida comunitária corroída. Como identificar esse veneno em sua vida? Comece ouvindo suas conversas. Você percebe que suas falas se repetem em uma mesma cadência. Isso não dá certo. Ninguém me entende. Tudo é culpa de fulano. Essa igreja é assim mesmo. Repare na frequência. Uma queixa isolada, feita com humildade e busca de solução, pode ser saudavelmente desabafadora. A murmuração, porém, é um estado permanente. Ela se manifesta no tom de voz, na rapidez com que você encontra defeitos, na facilidade com que menospreza o trabalho do irmão, a palavra do pastor, a paciência do cônjuge. Murmurar é apontar o foco para o que falta em vez de enxergar o que Deus já fez. A raiz espiritual da murmuração é muitas vezes ingratidão. Quando o coração não reconhece o bem recebido, quando a visão é limitada ao próprio desconforto, nasce a sensação de merecimento constante. Eu devia ter mais. Eu merecia melhor. Essa postura entorna na alma uma mistura de orgulho e vitimização que impede o reconhecimento da soberania de Deus. Enquanto Jesus nos chama a dar graças em tudo, 1 Tessalonicenses 5,18, o murmurador só enxerga o vazio e não percebe o banquete de graças ao redor. As consequências não são meramente espirituais e abstratas. A murmuração contamina relacionamentos, corrói comunhão e paralisa ministérios.
Uma palavra amarga jogada em um momento de fraqueza pode desanimar uma irmã, ferir um líder, criar ressentimento que se espalha como óleo em água. Imagine uma igreja onde a conversa de corredor é sempre reclamação. A visão coletiva se embaralha, o ânimo diminui e a obra de Deus perde força. Na família, a murmuração corrói a intimidade. No trabalho, destrói testemunho. Na vida pessoal, rouba paz e esperança. É como um vírus espiritual que sai pela boca e infecta todos ao redor. Para tornar isso prático, avalie seus temas de fala. O que ocupa 70% das suas conversas? Você reconta queixas com prazer, como se estivesse colecionando agravos para alimentar sua narrativa? Ou você procura soluções, ora e age com responsabilidade quando algo lhe incomoda? A diferença entre lamentar-se com propósito, buscar ajuda, chorar a dor e entregar ao Senhor, e murmurar para alimentar o próprio ego. A murmuração não busca cura, busca audiência que confirme sua própria razão. Outra forma de enxergar a gravidade é pela analogia do sujeito que vive com uma gota constante pingando no mesmo ponto do telhado. No começo, a gota parece inofensiva. Com o tempo, o teto apodrece, a estrutura enfraquece e o custo de consertar é muito maior. Assim é a murmuração. Pequena gota que, repetida, destrói a casa da fé. Ou pense nela como ferrugem em uma correnteza, invisível entre as juntas, mas capaz de quebrar o elo mais forte quando menos se espera. Se hoje você percebe que suas conversas são dominadas por queixas, considere isso um alerta vermelho do espírito. Não é para se afundar em culpa, mas para acordar. A primeira ação não é defesa orgulhosa, mas confissão humilde. Reconheça que a murmuração é um sintoma e que o antídoto é a gratidão intencional, o testemunho de ação de graças nas pequenas e grandes coisas e a prática deliberada de louvar mesmo quando não entende o porquê. Trocar o repertório de lamentações por palavras de bênção transforma ambientes e corações. Existe uma diferença clara entre reclamar à luz da verdade e murmurar como estilo de vida. A reclamação justa busca a correção e a restauração. A murmuração acha refúgio no vitimismo e na condenação. Pergunte-se: minhas queixas conduzem à oração e à ação ou me prendem a um ciclo de amargura? Se o hábito está aí, comece a traçar um caminho de mudança hoje. Confesse, peça perdão, pratique gratidão e busque companheiros que edifiquem sua fala. Lembre-se, enquanto o murmurador vive apontando o que falta, Deus continua a convidar para perceber o que já foi dado. E quando a murmuração se instala como rotina no coração, ela não fica sozinha. Ela abre portas. Portas que permitem à negligência espiritual crescer, que abafam a voz da gratidão e preparam o terreno para hábitos ainda mais tóxicos. Por isso, trate a murmuração como prioridade espiritual. Elimine a gota antes que o telhado caia. Sinal número 2. A negligência espiritual. Quando a chama do seu relacionamento com Deus começa a minguar porque você, pouco a pouco, deixou de buscar a presença dele com prioridade. Negligenciar a vida espiritual não é apenas uma falha de planejamento. É uma preguiça do coração, uma acomodação que disfarça abandono com desculpas. É o momento em que as disciplinas que antes te alimentavam passam de necessidades vitais a opções convenientes e, no fim, desaparecem. Negligenciar significa protelar. Amanhã eu recomeço. Quando tudo se ajeitar, eu volto a orar. Não tenho tempo agora, estou em uma fase difícil. Essas frases soam tão inocentes que sequer percebemos o estrago que causam. A Bíblia nos dá um exemplo pungente da postura contrária em 1 Samuel 12:23, quando Samuel diz: "Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós." Samuel reconhece que deixar de orar não é apenas um erro humano, é algo que pode pecar contra o Senhor. Por quê?
porque a oração e a comunhão são sinais de amor e dependência. Cessá-las é dizer, no fundo, que podemos caminhar sozinhos. Na prática, a negligência aparece de formas sutis e familiares. O devocional que ficou no canto da mesa e foi coberto de poeira, a Bíblia que você abre cada vez com menos frequência, orações que encolheram de longas conversas com Deus, para pedidos rápidos no carro, cultos aos quais você sempre encontra uma justificativa para faltar. A rotina cristã perde o calor. A fé vira calendário vazio. Pequenas omissões, acumuladas por meses, resfriam o espírito. Uma pessoa que antes se alimentava diariamente da palavra, agora se satisfaz com fragmentos de mensagens ou com postagens nas redes sociais. E isso não sustenta uma alma. Pense na negligência como uma goteira invisível no teto da sua vida espiritual. No começo, uma gota aqui e outra ali não parecem perigosas. Com o tempo, a água corrói a estrutura interna. Aparece mofo, descolamento, rachaduras. Na mesma linha, imagine um rio de lava esfriando. No início, a força calorosa da comunhão com Deus flui. Mas quando você para de alimentar essa fonte, de orar, de jejuar, de meditar na Escritura, a lava esfria, endurece em pedra, e aquilo que era movimento se torna imobilidade. Essa pedra é a apatia espiritual. Não se derruba com um empurrão. Exige calor, tempo e decisão para voltar a fluir. As consequências vão além do sentimento de frieza. Quando negligenciamos, perdemos sensibilidade ao Espírito Santo. Não discernimos mais a voz de Deus com clareza. O fruto espiritual começa a rarear. Amor, alegria, paz, paciência minguam. Somos mais vulneráveis a tentações, mais lentos para servir, menos generosos. Relacionamentos esfriam. O compromisso com a igreja se enfraquece. E a vida cristã passa a ser uma série de obrigações mecânicas, sem fogo. Jesus veio para nos dar vida em abundância. A negligência rouba essa abundância, transformando o seguimento em mera aparência. Contrastando, existem exemplos que nos apontam para onde devemos voltar. Daniel, em meio a uma cultura que o perseguia, manteve-se firme. 3 vezes ao dia ele orava, mesmo sabendo dos riscos. Sua prioridade à presença de Deus não era circunstancial, era uma disciplina que o sustentava. Onde está nossa prioridade quando tocam as pressões do trabalho, da família, do cansaço? Se Daniel, em cativeiro, manteve sua rotina, o que nos impede de reservar 20 minutos diários para a leitura bíblica e oração? É fundamental desmascarar as desculpas que alimentam a negligência. Eu não tenho tempo, frequentemente significa não organizei bem meu tempo. Estou em uma fase difícil, pode significar escolhi sobreviver sem o sustento espiritual que poderia me fortalecer. Deus não exige perfeição imediata. Ele chama ao arrependimento e à volta. Este é um apelo pastoral. Não te condeno por ter deixado de orar. Choro com você pela distância que permitiu crescer. Mas também te exorto. Acorde. Deus está buscando um coração que deseje reatar a comunhão perdida. Se hoje você sente que as disciplinas espirituais se tornaram opcionais, saiba que isso é um sinal vermelho. Não espere até que a falta se torne hábito irreversível. Comece pequeno, mas com intenção. Volte a abrir sua Bíblia, ainda que por 5 minutos. Dialogue com Deus sobre suas angústias, suas falhas, suas dúvidas. Compareça à igreja mesmo quando a motivação faltar. Muitas vezes, a presença coletiva reacende aquilo que a solidão extingue. Procure um irmão ou irmã de confiança para prestar contas. A negligência não se cura apenas com força de vontade, precisa de comunidade. Lembre-se, a negligência espiritual não é um acidente, é um processo, e processos podem ser interrompidos. Deus não se afasta por maldade. Ele permite que sintamos as consequências da nossa escolha para nos chamar de volta. Ele deseja que sua vida seja cheia da plenitude que Cristo prometeu. Se você ouvir nesse momento um chamado interior, não o ignore.
Reaja com humildade, com passos concretos e consistentes. Reacenda a chama e você verá a alegria, a paz e a força voltarem a brotar como fonte renovada em seu coração. E quando você reatar sua comunhão com Deus, perceberá também que a negligência é a porta de entrada para outros perigos espirituais. Mas isso nós veremos no próximo sinal, que revela como a distância de Deus abre espaço para atitudes ainda mais danosas. Sinal número 3. A ingratidão crônica, aquele pecado silencioso que vai obscurecendo a sua vida espiritual como uma nuvem densa cobrindo o sol. Ingratidão não é apenas esquecer de dizer obrigado. É um estado do coração que consiste em não reconhecer o bem que Deus e as pessoas têm feito por você, fixando-se apenas no que falta, no que não foi concedido, no que não saiu como você esperava. É olhar para a mesa farta e ver apenas o prato vazio. É ouvir uma canção de salvação e ficar pensando naquilo que você ainda não recebeu. Romanos 1:21 nos adverte: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e a consequência disso é óbvia: o coração se torna insensato e se obscurece. Pense por um momento na história dos 10 leprosos curados por Jesus. Lucas 17, 11, 19. Ele os cura, mas apenas um volta para agradecer. Jesus pergunta com dor e surpresa: onde estão os 9? Essa pergunta tem quebrado o coração de muitos que, como aqueles 9, recebem graça e partiram sem gratidão. Quantas vezes, em nosso dia a dia, fomos poupados de um acidente, recebemos um salário, um abraço, um conselho sábio, uma oração intercessora e seguimos adiante sem sequer reconhecer a mão de Deus ou o esforço do irmão que nos ajudou? A ingratidão tem 2 dimensões perigosas: contra Deus e contra as pessoas. Contra Deus, ela é leviana e abre caminho para a vaidade e a idolatria. Você começa a agradecer mais a sua bênção do que ao benfeitor, rendendo-se à tentação de amar as dádivas em vez do doador. Contra as pessoas, a ingratidão destrói relacionamentos. Ela corrói o afeto, mina a motivação dos servos fiéis e transforma lembranças bondosas em ressentimento. Quantas mães, quantos pastores, quantos amigos já não se sentiram desvalorizados porque o coração a quem serviram havia esquecido de agradecer? Vivemos numa cultura que alimenta a ingratidão. Em redes sociais, é fácil mostrar o sucesso sem reconhecer a luta e o apoio por trás dele. Na pressa do cotidiano, deixamos de verbalizar gratidão. Em nossas relações íntimas, tomamos carinho e cuidado como deveres naturais, esquecendo que cada gesto foi um presente. 2 Timóteo 3:2 descreve uma tendência dos últimos dias: serão ingratos. E isso não é apenas um diagnóstico cultural, é uma advertência espiritual. A ingratidão, quando enraizada, leva à escuridão do coração, ao endurecimento, à perda de perspectiva e, pior, nos afasta da alegria da presença de Deus. As consequências práticas são palpáveis. Um coração ingrato perde a paz. A pessoa tende a reclamar mais, a ter menos contentamento, a buscar consolo em coisas que não satisfazem. A gratidão, ao contrário, abre o canal das bênçãos. Ela gera humildade, reconhecimento e uma resposta de louvor que atrai a graça. Quando você agradece, mesmo pelas pequenas coisas, o ar que você respira, o pão na mesa, o abraço dos filhos, a oportunidade de trabalhar, a salvação gratuita, você está alinhando seu coração com a verdade. Tudo vem de Deus e de pessoas que Ele usa. Prático. Como identificar a ingratidão crônica em você? Observe seus pensamentos e suas palavras. Você costuma agradecer em silêncio ou verbaliza gratidão? Quando alguém se esforça por você, sua primeira reação é notar o esforço ou reclamar do que ficou faltando. Repare também nas suas orações. Elas são repletas de pedidos e demandas, ou há espaço para ações de graças espontâneas?
Se a sua conversa com Deus é majoritariamente lista de necessidades, há um sinal vermelho aceso. E agora, como mudar? Primeiro, reconheça e confesse. Não minimize, a ingratidão é grave, e confessá-la é o primeiro passo para a restauração. Segundo, pratique intencionalmente a gratidão. Algumas práticas simples e poderosas. Comece e termine o dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Escreva uma carta de agradecimento a alguém que te ajudou. Mantenha um jarro da gratidão, onde você coloca bilhetes com momentos bons. Durante as refeições, faça do "Obrigado, Senhor" um hábito coral. Terceiro, transforme reconhecimento em ação. Agradeça pessoalmente, abrace, telefone, reconheça o sacrifício do outro publicamente quando possível. Pequenos gestos restauram laços. Lembre-se também de praticar a gratidão diante do altar. A adoração agradecida tem poder. Ela muda a atmosfera da sua casa, do seu trabalho, do seu coração. Em vez de iniciar o dia com reclamação, faça da primeira palavra ao acordar um obrigado. Em vez de deixar o trânsito roubar seu humor, ofereça aquele tempo como uma oração de gratidão por segurança e provisão. A gratidão transforma perspectiva. O que antes era falta se torna oportunidade de louvar. Há ainda um aspecto pragmático. Ajudar o outro revela gratidão a Deus. Jesus disse que quando cuidamos de um destes meus pequeninos, estamos servindo a Ele. Mateus 25:40. A gratidão não é apenas emoção, é prática. Repare em quem Deus colocou ao seu redor para ser canal de bênção e retribua com reconhecimento e amor. Isso preserva a comunhão, fortalece a igreja e honra a Deus. Se hoje, ao ouvir isso, algo dentro de você se comove, não adie. A ingratidão pode ser revertida. O caminho é humilhar-se, reconhecer o bem recebido, pedir perdão e começar a praticar a gratidão diária. Deus valoriza um coração que agradece. Ele se compraz em derramar mais quando reconhecemos de quem vem cada bênção. E fique atento. Quando a ingratidão domina, ela abre terreno para outro mal, o julgamento hipócrita. Um coração que não agradece a graça que recebeu tende a esquecer que também é dependente e assim passa a apontar o dedo, avaliando e condenando. Mas isso é assunto do próximo sinal. Agora, permita que a gratidão comece a trabalhar em você, curando as áreas em que seu coração se fechou. Sinal número 4. O julgamento hipócrita. Quando, sem perceber, você se coloca no lugar de Deus. Jesus foi direto e incisivo ao nos advertir: não julgueis, para que não sejais julgados. Com o critério que julgardes, sereis julgados. Mateus 7:1-2. Essas palavras não são mero conselho social, são um chamado urgente para a humildade do nosso coração. Julgar o outro com dureza é assumir a função que pertence somente ao juiz perfeito, é vestir a toga que não é nossa e bater o martelo sem conhecer o processo inteiro. O julgamento pecaminoso acontece quando avaliamos e condenamos sem misericórdia. Ele se manifesta de maneiras sutis e também muito óbvias. Um comentário crítico sobre a vida do irmão, uma fofoca que corrói reputações, a sensação de superioridade religiosa ao comparar seu caminho com o do outro. Quantas vezes, em conversas na igreja, no trabalho ou nas redes sociais, você já não pronunciou frases que dilaceraram a esperança de alguém? Fulano não leva a sério a fé. Ela ali não tem compromisso. Aquele pastor é falso. Observações feitas como se tivéssemos visão completa por trás da cortina da alma alheia. Jesus, em Lucas 18:9-14, contou a parábola do fariseu e do publicano para nos mostrar o perigo dessa postura. O fariseu orava em voz alta, agradecendo por não ser como os outros, e a sua oração era, na verdade, um tosco tribunal contra o próximo. O publicano, por outro lado, bateu no peito e pediu misericórdia. Qual dos dois saiu em paz? A mensagem é clara.
O julgamento arrogante impede a verdadeira humildade diante de Deus. Antes de apontarmos o dedo para o cisco no olho do irmão, Jesus nos ordena: remova primeiro a trave do seu próprio olho. Mateus 7, 3, 5. É uma imagem forte e necessária. Não podemos tirar o que não conseguimos ver por causa da nossa própria cegueira. Tiago também adverte: quando julgamos o próximo, falamos contra a lei e nos colocamos no lugar de Deus. Tiago 4, 11, 12. Somos tentados a ser juízes domésticos, distribuindo 24 horas de sentença emocional, mesmo sem conhecer o histórico, as motivações e as dores que moldaram aquela vida. Julgar é assumir que sabemos o que é melhor para o outro, ao passo que o Evangelho nos chama a ser instrumentos de graça e restauração. As consequências do julgamento severo são devastadoras. Gera conflitos, cria divisões dentro da igreja, destrói relacionamentos e muitas vezes afasta as pessoas da própria mensagem transformadora do Evangelho. Quantos buscadores nunca voltarão à comunidade porque foram esmagados por palavras frias? Quantas famílias foram dilaceradas por críticas que pareciam justas, mas eram mortais? Julgamento é como um ácido invisível que corrói a comunhão e inibe o agir do Espírito Santo entre nós. Há uma diferença crucial entre discernimento e julgamento. Discernir é examinar com sabedoria, com amor, buscando a edificação. Julgar é condenar sem compaixão, sem humildade. O apóstolo Paulo nos lembra que todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos 14, 10, 13. Portanto, não somos árbitros finais sobre a vida alheia. É necessário discernimento pastoral quando há erro doutrinário ou pecado evidente. Mas a atitude que acompanha esse discernimento deve ser de entrega ao Senhor, oração e busca de restauração, não de linchamento moral. Faça um exame sincero agora. Você critica mais do que encoraja? Condena mais do que estende a mão? Aponta dedos mais do que oferta ajuda? Se suas conversas são marcadas por um tom que destrói em vez de edificar, esse é um sinal vermelho no seu espírito. Talvez você justifique: estou apenas sendo honesto, ou alguém tem que dizer a verdade. A verdade sem amor não liberta. Ela fere. Jesus nos ensinou a falar a verdade em amor, Efésios 4,15, e amar nem sempre significa silenciar a correção, mas sempre implica humildade, empatia e a consciência de que também somos frágeis. No mundo moderno, o julgamento hipócrita ganhou plataformas amplificadas. Um post descontextualizado, um comentário impiedoso, uma mensagem privada que vaza. Redes sociais viraram tribunais onde sentenças são rápidas e devastadoras. As palavras saem, os danos ficam. Se você se pega participando desse linchamento virtual, é hora de se afastar, pedir perdão e reaprender a usar a boca para edificar. Praticamente, o primeiro passo para quebrar esse hábito é reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Confesse, não para se condenar mais, mas para ser liberto. Peça que Deus revele as áreas em que você tem sido juiz. Ore pedindo um coração misericordioso. Em seguida, pratique a disciplina de substituir comentários críticos por perguntas compassivas. Em vez de afirmar, ele é assim porque... Pergunte, como posso ajudar? Ou, como a história completa pode ser diferente? Busque a reconciliação onde houver estrago. Uma ligação, uma visita, um pedido sincero de perdão que demonstra vulnerabilidade. Lembre-se, quando julgamos, colocamos uma barreira entre a pessoa e Cristo. Quando estendemos graça, abrimos portas para que o Senhor opere restauração. Jesus nos chama a ser pontes, não muralhas. Permita que o Espírito Santo remodele seu olhar, de fiscal para pastor, de acusador para consolador. E não se engane, o hábito do julgamento costuma preparar terreno para o quinto sinal, a falta de perdão.
Quem julga com dureza tende a guardar mágoas, a não estender misericórdia quando o outro fracassa. Por isso, se você identificou esse padrão em si, trate-o com a urgência de quem deseja viver em liberdade. Remova a trave do seu olho. Deixe-se ser julgado por Deus e, a partir daí, seja instrumento de graça na vida dos outros. Sinal número 5. A falta de perdão. O veneno que corrói a alma por dentro. Quando falamos de falta de perdão, não é apenas sobre esquecer um desentendimento ou fingir que nada aconteceu. É sobre guardar rancor, nutrir mágoa, permitir que a lembrança da ferida permaneça como se fosse brasas acesas no coração. É carregar um livro de dívidas onde cada linha é uma ofensa, e você o consulta todos os dias para justificar sua amargura. Isso, irmão, isso mata. A Escritura nos adverte com clareza e urgência. Efésios 4:26 aconselha: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Jesus, quando ensina sobre perdão, não fala de uma vez só. Ele explica que o perdão precisa ser ilimitado, 70 vezes 7. Ou seja, uma postura contínua e infinita de graça. A parábola do servo impiedoso, Mateus 18, 21, 35, é um espelho incômodo. Deus nos perdoou uma dívida impagável. Como então podemos prender no cárcere da vingança alguém que nos deve tão pouco? E mais, Mateus 6, 14 e 15 nos coloca diante da verdade espiritual mais dura. A nossa capacidade de receber o perdão de Deus está ligada ao nosso disposto a perdoar os outros. As consequências de não perdoar são tanto espirituais quanto físicas. Rancor alarga fissuras na alma, gera ansiedade, depressão, insônia, amargura que se manifesta em doenças do corpo. A medicina tem mostrado que o estresse crônico, muitas vezes alimentado por mágoas não resolvidas, aumenta o risco de problemas cardíacos e compromete o sistema imunológico. Espiritualmente, a falta de perdão cria uma blindagem entre você e Deus. É como colocar uma cortina semi-transparente entre seu coração e a luz divina. Você vê, mas a luz não toca. Se não leva à morte do corpo, leva à morte espiritual. Sonhos são abortados, ministérios secam, relacionamentos morrem. Há também uma dimensão menos óbvia, o perdão que não damos a nós mesmos. Quantas pessoas vivem no peso da culpa, repetindo para si mesmas seus erros como se não houvesse graça? Culpamo-nos por decisões do passado, por palavras ditas, por oportunidades perdidas e não aceitamos a obra redentora de Cristo em nossas vidas. Esse autojugo é igualmente destruidor. A falta de autoperdão impede o renascimento, prende você numa cela que só Cristo pode abrir. Perdoar não é sinônimo de esquecer nem de validar o que foi feito. Perdoar é uma decisão de libertação. É tirar o dedo do gatilho do ressentimento. É não permitir que a memória da dor dite seu futuro. Pense na mágoa como uma ferida que, se tratada, cicatriza. Se não tratada, supura. Perdoar é o antisséptico espiritual que limpa a ferida, iniciando o processo de cura. Às vezes, a reconciliação é possível e saudável. Outras vezes, por proteção, você precisará perdoar sem restabelecer proximidade. Perdoar e manter limites são compatíveis. Como sair dessa prisão? Há um processo, simples em descrições, porém profundo na prática, que o Espírito Santo quer operar em você. 1. Reconheça a ferida. Nomeie a mágoa. Dizer, fui ferido por X, é o primeiro passo. Não minimize. Deus conhece o tamanho da dor. Você precisa confessá-la. 2. Leve a dor a Deus. Não tente enterrar o problema no silêncio. Em oração sincera, entregue a Deus o peso, chore, grite se for preciso. A entrega não é sinal de fraqueza, é sinal de fé. 3. Tome a decisão de perdoar. Perdoar é ato de vontade. Pode não nascer sentimento imediato, mas você pode escolher obedecer a Deus agora. Diga, eu escolho perdoar. Essa palavra, lançada pela fé, inicia
a libertação. 4. Libere a pessoa nas mãos de Deus. Faça como a parábola. Devolva a dívida ao Senhor. Declare que não reterá aquilo como prova contra ninguém. A oração pode ser: Senhor, eu entrego X a Ti. Eu não buscarei vingança. Eu confio em Ti. 5. Pratique o perdão diariamente. As lembranças virão. Será necessário perdoar novamente. Cada vez é um passo adiante. Persevere. 6. Procure suporte. Às vezes precisamos de aconselhamento pastoral, terapia ou confissão com um irmão maduro. Não caminhe sozinho nessa estrada. 7. Trabalhe o auto-perdão. Confesse, arrependa-se, aceite a graça. Substitua a lista do auto-ataque por um novo inventário: graça, perdão, chamado e propósito. Deixe-me usar uma analogia. Imagine um vaso antigo, muito valioso, rachado por uma queda. Você pode deixá-lo no canto, lembrando sempre do momento da queda, ou pode levá-lo à restauração. O restaurador limpa, cola, preenche as trincas com ouro e o vaso se torna uma peça ainda mais bonita. O perdão é esse ouro que preenche as fissuras. Ele transforma o que foi quebrado em uma obra de arte de misericórdia. Agora, faça um exercício prático comigo. Pense em alguém que lhe feriu. Visualize essa pessoa e, em silêncio, diga: eu escolho perdoar você. Eu libero você diante de Deus. Se ouvir resistência, traga-a em oração e repita a decisão. Se a pessoa for você mesmo, diga: eu me perdoo. Eu aceito o perdão de Deus. Entregue cada nome, cada lembrança, cada sensação ao Senhor. Se quiser, levante-se e caminhe simbolicamente. Saia do lugar onde a mágoa o imobiliza. Se você sente esse peso hoje, se alguma ferida antiga apertou seu peito enquanto eu falava, não adie. Venha ao altar do seu próprio coração. Entregue tudo a Jesus. Peça ao Espírito Santo que opere uma libertação profunda. Muitos que vieram com mágoas saíram leves, como se uma bolsa de pedras tivesse sido retirada das costas. Deus não quer que você viva preso a velhas ofensas. Ele quer que você experimente a liberdade que só o perdão oferece. Quando você perdoa, você abre espaço para a paz, para a criatividade, para novos relacionamentos e para a expansão do seu ministério. Perdoar não é perda, é ganho, é recuperar a vida que a amargura lhe roubou. Se hoje você reconhece que a falta de perdão está te consumindo, faça essa entrega agora. Confesse, perdoe, liberte. O Senhor está pronto para sarar suas feridas e restaurar sua alma. Escolha a liberdade. Escolha a vida. Hoje você percorreu uma estrada de autoconhecimento espiritual, recapitulando de forma clara e sincera. Os 5 hábitos que identificamos e que entristecem o coração de Deus são: 1. Murmuração constante. 2. Negligência espiritual. 3. Ingratidão crônica. 4. Julgamento hipócrita. E 5. Falta de perdão. Não são apenas palavras soltas, são sintomas que, quando se alinham, criam uma corrente capaz de afastar qualquer alma sensível da presença do Senhor. Se você chegou até aqui, quero te elogiar com toda a sinceridade pastoral. Parabéns! Você faz parte de uma minoria preciosa. Aqueles que não se contentam com a superfície, aqueles que se permitem olhar para dentro e pedir ao Espírito Santo para mostrar o que precisa ser mudado. Muitos assistem, concordam com a cabeça e seguem a vida. Você decidiu permanecer, refletir e permitir que a mensagem do Evangelho penetre. Isso já é fruto de graça. Repare como esses 5 sinais não existem isolados. Eles estão entrelaçados como raízes subterrâneas que sustentam uma árvore doente. A murmuração alimenta a negligência. Quando nos acostumamos a resmungar, nosso coração endurece e buscar a Deus se torna secundário. A negligência abre espaço para a ingratidão. Quanto menos cultivamos comunhão com o Pai, mais esquecemos as bênçãos ao nosso redor. A ingratidão alimenta o julgamento. Olhos que não veem a bondade de Deus tendem a ver falhas nos outros.
E o julgamento hipócrita prepara o terreno para a falta de perdão, porque quem se sente superior guarda mágoa com facilidade e não sabe como soltar. É uma cadeia, mas cadeias podem ser quebradas. Quero reforçar algo fundamental. Deus não te trouxe até aqui para te condenar. Ele revela essas coisas porque te ama. O amor de Deus é eterno e corretivo. Ele chama para restaurar, não para envergonhar. A leitura da Escritura não é uma lista de regras para nos esmagar, mas um mapa para a vida abundante que Jesus prometeu. A verdade dói primeiro para depois libertar. E antes de qualquer mudança operante, está o amor que corrige em misericórdia. Qual é o caminho prático e espiritual para a restauração? O primeiro passo é arrependimento genuíno. Arrependimento não é apenas sentir remorso. É reconhecer, confessar e virar a direção do coração. Confesse diante de Deus. Fale as coisas pelo nome. Diga: Senhor, tenho murmurando, tenho negligenciado minha comunhão, sou ingrato, tenho julgado e não perdoei. Não esconda nada. A confissão sincera abre portas, como promete 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa não é um clichê, é um fundamento seguro. Romanos 12:2 nos dá a instrução prática sobre transformação. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A renovação acontece passo a passo, através de hábitos novos que substituem os antigos. Não se trata de força de vontade apenas. Trata-se de permitir que o Espírito Santo reconfigure seus desejos. Ele é quem dá poder para vencer a murmuração, para restaurar o hábito da oração, para colorir a memória com gratidão, para humilhar o coração diante dos outros e para soltar as correntes do rancor. Permita-me oferecer um roteiro prático, com exemplos e pequenas estratégias que você pode começar a aplicar já hoje. Confissão imediata. Ao identificar uma murmuração, pare, fale: Senhor, perdoa-me por murmurar. Transforme a queixa em oração. Peça perspectiva e gratidão. Disciplina diária. Marque um tempo curto e realista de comunhão. Se você tem negligenciado a leitura da palavra, comece com 5 minutos ao acordar. Melhor pouco e constante do que muito e esporádico. Daniel orava 3 vezes ao dia. A disciplina cria raízes. Diário de gratidão. Anote 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Isso treina sua mente a ver o favor de Deus, o antídoto direto contra a ingratidão. Exame de consciência semanal. Escolha um dia para revisar suas palavras, atitudes e pensamentos. Onde você julgou, onde guardou mágoa, leve tudo ao Senhor. Responsabilidade. Encontre um irmão ou irmã de confiança para prestar contas. Quem caminha sozinho é mais suscetível a recaídas. Prática do perdão. Escreva o nome daqueles que lhe feriram e, diante de Deus, diga uma oração de liberação. Você não precisa de imediato reconciliar externamente. Comece pela libertação interna. Substituição de hábitos. Se o tempo de tela alimenta murmurações e comparações, limite-o. Troque minutos de reclamação por leitura de um salmo, por exemplo. Para tornar tudo isso mais concreto, veja um exemplo pastoral. Imagine João, irmão que costumava reclamar do trabalho e dos colegas. Sua boca se tornou um fio de veneno em reuniões. Com o tempo, ele deixou de orar porque achava que Deus não havia feito nada. Começou a se fechar, a criticar a liderança, até carregar mágoa por anos. Quando João finalmente reconheceu o padrão, ele confessou, começou um diário de gratidão e procurou um amigo respeitado para aconselhamento. Lentamente, ele trocou as queixas por orações de intercessão, a negligência por momentos diários com Deus e a amargura por pequenos atos de serviço ao próximo. Hoje, João não é perfeito, mas recuperou comunhão e paz. Seu testemunho mostra que a recuperação é possível e que pequenas etapas, repetidas,
produzem mudança. Lembre-se, você não vence por esforço humano isolado. O Espírito Santo é a fonte de poder. Peça a Ele especificamente: Senhor, enche-me do Teu Espírito, dá-me Tua paciência, transforma minha língua, dá-me um coração grato, ensina-me a perdoar. O cristão não é chamado a lutar sozinho, mas a depender continuamente da graça. Agora eu quero te convidar a um ato de fé público e simples. Escreva agora nos comentários: eu escolho agradar a Deus em tudo. Essa declaração é um marco. Não é para te colocar sob escrutínio humano, mas para fortalecer seu compromisso diante de irmãos e irmãs que oram por você. Declare e confirme para si mesmo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Conteúdo que fortalece a caminhada cristã não deve ficar apenas em nós. Compartilhe este vídeo com aquele irmão ou irmã que você sabe que está precisando desse chamado. Uma curtida, um comentário, um compartilhamento, tudo isso multiplica a semente deste evangelho e pode alcançar alguém no momento certo. Agora, peço que você permaneça mais alguns minutos em silêncio. Não se trata de um silêncio vazio, mas de um momento íntimo com o Espírito Santo. Feche os olhos, respire fundo e permita que Ele revele áreas específicas que precisam de cura. Se puder, faça agora mesmo este breve exercício de oração comigo. Pai amoroso, em nome de Jesus, apresento-me diante de Ti com humildade. Confesso cada murmuração, cada palavra amarga que saiu da minha boca. Confesso minha negligência nas coisas espirituais, meu esquecimento da Tua palavra e da oração. Confesso minha ingratidão por tantas bênçãos que recebi e não reconheci. Confesso meu julgamento hipócrita, minha facilidade em condenar sem misericórdia. Confesso a falta de perdão que tenho guardado no coração. Senhor, perdoa-me. Lava-me com o sangue de Jesus. Quebro agora, em nome de Jesus, toda corrente de murmuração, negligência, ingratidão, julgamento e falta de perdão sobre minha vida. Renova-me com Teu Espírito. Dá-me um coração contrito e quebrantado. Enche-me de amor, de gratidão, de humildade e de graça para perdoar. Capacita-me a viver de modo que minhas palavras edifiquem, que minhas atitudes honrem a Ti e que minha vida seja um testemunho da Tua misericórdia. Eu entrego agora todas as mágoas, todas as queixas, todas as resistências. Eu escolho caminhar em novidade de vida. Em nome de Jesus, amém. Em seguida, faça esta declaração de fé com convicção. Declaro que sou livre, que sou nova criatura. O velho homem morreu e o novo nasceu em Cristo Jesus. Declaro que a graça de Deus opera em mim e me capacita a viver em obediência e amor. Declaro que minhas palavras serão de vida e não de morte, que meu coração será um lugar de gratidão e perdão. Declaro que, a partir de hoje, eu escolho agradar a Deus em tudo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que você sinta a presença do Senhor mais próxima do que ontem, que a esperança se renove e que a coragem para mudar se torne prática diária. Não se esqueça, a jornada é contínua. Haverá momentos difíceis, dias de queda, mas também haverá restauração, reconciliação e alegria crescente. Você não está sozinho. Deus caminha contigo. A igreja é sua família e nós estamos aqui para orar e apoiar. Até o próximo encontro, continue buscando, continue crescendo e continue sendo transformado à imagem de Cristo. Vá em paz. Paz em Cristo.